esse aqui que eu acho que é o ponto mais interessante, porque todos os outros, de alguma maneira, a mídia e o governo estão falando, mas esse daqui eles estão escondendo. Vamos lá, vamos de notícia então, vamos de pauta, tá aqui, ó. Tarifaço de Trump chegou, Estados Unidos confirmam nova tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Essa foi a notícia de ontem, aí quase meia-noite, foi o finalzinho da live de ontem, está confirmado, né? O escritório do representante de comércio dos Estados Unidos confirmou a aplicação da tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros, com uma extensa lista de itens isentos. A medida entra em vigor no dia 22 de julho, já, hein? Pertinho, hein? Apenas 7 dias aí entre a promulgação e a aplicação. A decisão é resultado da investigação. Daqui a pouquinho vou mostrar os argumentos, tá? Publicados por eles, eu faço questão aqui de mostrar, a gente vai traduzindo simultaneamente, né? O texto é mais tranquilo para traduzir. No processo, o governo de Donald Trump afirma que o Brasil adota práticas que oneram ou restringem o comércio com os Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vê isso em maiores detalhes, e está aqui também que os Estados Unidos determinaram que alguns produtos ficarão de fora, como petróleo, café, carne bovina, aeronaves e celulose. Isso é interessante porque eles brigaram para aumentar essa lista de produtos isentos. Aí eu acho que eles brigaram mesmo. Porque a gente sabe que a JBS vende para os Estados Unidos. E a JBS é considerada uma das 4 maiores fornecedoras de carne nos Estados Unidos. Tem um outro nome ali, agora não vou lembrar o nome da empresa que é a JBS nos Estados Unidos, mas a questão é, eles até estão sofrendo uma investigação dentro dos Estados Unidos, interna, de formação de cartel, porque só tem a JBS mais 3 empresas fazendo esse trabalho, né, de basicamente dominar 80%, se eu não me engano, do mercado de carne nos Estados Unidos. Eu achei interessante, porque eles conseguiram dar isenção para a carne, né? Então, a JBS pode ficar tranquila que ela não vai tomar essa tarifa. E essa lista inclui itens considerados sensíveis para a economia americana, seja pelo potencial impacto sobre preços, seja pela ausência de produção doméstica suficiente. Agora, o interessante é o seguinte, a JBS, ela pode sofrer um grande revés aí, com essa investigação de cartel nos Estados Unidos. Aí eu posso falar para vocês de fonte segura, tá? Fonte seguríssima, que essa investigação já ocorre tem tempo, não é de agora. Eles simplesmente falaram sobre essa investigação recentemente, mas essa investigação é antiga, ele já tem evidências contra a JBS de uma série de coisas. Eu não vou falar aqui porque não foi divulgado, vamos esperar ser divulgado, mas as suspeitas, né? Tem suspeitas dessa questão do cartel, que eles estão vendendo abaixo do preço do mercado. Como é que pode, né, vender num preço tão abaixo? Estranho, né? Estranho, pois é. Essas investigações estão rolando, eu tenho certeza que vão descobrir, tá? Porque os Estados Unidos têm uma inteligência enorme para fazer o caminho do dinheiro, e aí vai ser um escândalo. Vai ser um escândalo. É uma das coisas que está no meu radar, que eu estou esperando sair o resultado dessa investigação do cartel de venda de carne nos Estados Unidos. Vocês sabem que os Estados Unidos têm várias leis contra monopólios, contra cartéis. E isso foi acionado contra a JBS lá nos Estados Unidos. Tem nada a ver com o Brasil, tá? É uma investigação interna. Tem muitas denúncias de produtores de carne mais menores, né, pequeno e médio porte ali, dentro dos Estados Unidos, que estão falando, é uma concorrência desleal, eles estão fazendo práticas desleais de concorrência na venda de carne. Enfim, isso ainda vai dar o que falar, guarde minhas palavras, né, em breve a gente vai ver isso.
Mas vamos olhar aqui o que o próprio escritório de comércio, do representante de comércio dos Estados Unidos disse. Está aqui, ó. Então, ó, por décadas o Brasil atuou, né, de maneira irrazoável, né? Políticas e práticas têm prejudicado o comércio americano, incluindo vantagens injustas de produtores brasileiros sobre os seus competidores americanos e restringindo o acesso a um dos maiores mercados exportadores do mundo. Tá? Então, está aqui. Ó. Aí eles botaram a questão do desmatamento ilegal da floresta amazônica. Eles vão mostrar aqui como que a Amazônia foi sendo desmatada, enfim. Esse aqui que eu acho que é o ponto mais interessante, porque todos os outros, de alguma maneira, a mídia e o governo estão falando, mas esse daqui eles estão escondendo. Comércio digital. As cortes brasileiras fizeram, né, mandaram ordens secretas contra companhias de tecnologia, empresas de tecnologia americana, incluindo X, Meta e Google, para remover certos conteúdos políticos, bloqueio de contas que pertencem a residentes dos Estados Unidos e proibir as plataformas de liberar, né, de divulgar as ordens, essas decisões para os donos dos perfis afetados. Né? E para forçar o cumprimento dessas ordens, as cortes brasileiras também submeteram as empresas de tecnologia americana a multas de você não fazer aí o que a ordem, não cumprir o que a ordem mandava, e também ameaçaram de acabar com aquela operação, de fechar a operação da empresa no Brasil. E aí eles colocaram, gente, isso aqui repito, é oficial, tá? É um perfil oficial do escritório do representante de comércio americano. Tá aqui. Associated Press. Brasil bloqueia o X de Musk depois da companhia se recusar, né, a nomear um representante legal no meio da luta, né, com o juiz. Né? Aqui, ó. Brasil retira o banimento do X de Musk depois de um pagamento de $5 milhões de multa. Juiz brasileiro suspende a plataforma Rumble depois de censura. O X bloqueado no Brasil depois da Suprema Corte, né, fazer uma ordem de suspensão, enfim, manter uma ordem de suspensão. Então está aí, está aqui bem claro que isso aqui também pesou. E sabe o que significa isso? Vou dizer para você, isso aqui significa que essa tarifa também tem um nome além de Lula, tem outro nome além do Lula, é a tarifa Moraes. Está aqui, ó. Tarifa Moraes. Quem foi que baniu o X? Quem foi que fez o X pagar 5 milhões? Quem foi que suspendeu o Rumble no Brasil? Moraes. Foi Alexandre de Moraes que fez isso tudo aqui. Então, ele também está sendo colocado pelo próprio governo americano como uma das causas dessas tarifas. É inegável. Aí tem aqui, ó, injustos, né, tarifas preferenciais, e todos esses outros. Esse aqui também o governo tende a esconder, tá? Que é a questão da anticorrupção, porque o Brasil ele diminuiu a sua luta anticorrupção, você teve perdão de pagamento de multa, anulação de condenações da Lava Jato. Então, aí surge mais dois nomes aqui, ó, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, também são outros responsáveis por essa tarifa. Aí tem a questão da pirataria, né? O acesso ao mercado de etanol, também era uma coisa que já mais ou menos se falava, e a questão do pagamento eletrônico, aqui, ó, em novembro de 2020,
o Banco Central brasileiro estabeleceu um sistema de pagamento instantâneo chamado PIX, e o banco agiu como um regulador, né, para a desvantagem de pagamentos eletrônicos dos Estados Unidos, né, provedores de serviços, né, de pagamentos eletrônicos dos Estados Unidos, dando aí uma preferência ao seu campeão nacional, o PIX. O Banco Central brasileiro encoraja o uso do PIX sobre outros serviços, né, porque ele obriga todas as instituições participarem do PIX, né, darem o PIX aí de maneira grátis para todos os indivíduos, né, e tirando, então, a taxa dessas instituições que poderiam cobrar por transações via PIX. Enfim, aqui é um resumo, mas basicamente a reclamação deles do PIX é que você não dá liberdade para os bancos, né? Você não dá liberdade para os bancos escolherem se querem entrar, se não querem, enfim. É mais ou menos como é o Zelle lá nos Estados Unidos, que ele existe, mas quem decide se vai usar ou não é o banco. Cada banco decide se vai oferecer aquele serviço ou não. E também quem fiscaliza, né, o Zelle lá nos Estados Unidos, que é o equivalente do PIX brasileiro, não é quem opera, né? Uma coisa é quem opera é um grupo privado de bancos, que opera como se um grupo privado de bancos operasse o PIX. E quem fiscaliza é o Banco Central americano, Fed, né, o Federal Reserve, né? É ele quem fiscaliza. Então, você tem ali uma fiscalização muito melhor do que a nossa. É uma crítica que eu acho bastante válida, tá? Não se trata de taxar, não se trata de tirar o PIX, mas ele está mostrando o seguinte, ó, o PIX ele viola princípios de liberdade, do jeito que ele está, né? Não o PIX em si, mas o jeito que ele foi implementado. Enfim, isso é uma outra discussão, isso é uma discussão bem mais técnica, mas o que eu queria reforçar com vocês é a questão da censura, a questão de multas abusivas contra plataformas digitais americanas, porque isso aqui está nas costas de Alexandre de Moraes, foi colocado como um dos motivos e ninguém está falando. O que eu acho engraçado é isso, né? Está aqui, ó, censura nas plataformas digitais americanas. Culpa de quem? Alexandre de Moraes, dentre outros ministros que deram o aval também. Anticorrupção, o problema que o combate da corrupção enfraqueceu no Brasil. Culpa de quem? Gilmar Mendes e Dias Toffoli. O problema aí bem, também tem o PT, né, agora. Também tem o PT. Enfim, tem a questão da pirataria, tem uma série de outras questões que caem aí sobre o colo do governo Lula. E de quem é a culpa? A culpa é do Flávio. Aí o governo Lula vai dizer que a culpa é do Flávio. Ou seja, é uma forçação de barra tremenda. Uma forçação de barra tremenda. Não só o governo, mas a própria mídia tem falado essa besteira. Aí veio essa postagem do Marco Rubio, secretário de Estado americano, que é maravilhosa. Era a melhor postagem que a gente poderia ter, né? Essa postagem foi de hoje de manhã também, né? Do Marco Rubio, explicando qual que é o culpado pela taxa. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Olha aí, ó. Hoje o presidente Trump impôs a taxa de 25%, né, que foi recomendada pelo escritório do representante do comércio americano, na maioria das importações brasileiras. Aí, para que não haja nenhuma confusão sobre o porquê, presidente Lula e o seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. As suas políticas econômicas são más para os americanos e mais para os brasileiros. Desde o ano passado, o Lula colocou o seu ego, seu próprio ego, na frente do acordo para o bem do povo brasileiro. E essas tarifas são o preço por isso. Tá? Então está aqui claramente, o Marco Rubio falando, né, para não deixar dúvida de que as tarifas são culpa do Lula.
botou o seu ego na frente, não quis fazer um acordo. Acordo você tem que ceder alguma coisa. O que eu acho engraçado é o que o Mauro Vieira falou, que eu quero mostrar para vocês ainda, porque quanto mais eles explicam, pior fica essa história. Tá? Pior fica essa história. Quanto mais eles explicam de por que nós fizemos de tudo, né? Não, nós fizemos de tudo que era possível, e aí fizemos isso, fizemos... Aí quando você vai ouvindo o que eles explicam, você fala, cara, tem alguma coisa muito errada. Sabe aquela frase, né, que o pessoal brinca, alguma coisa errada não está certa? Pois é, essa é a sensação que eu tenho quando eu ouço o Mauro Vieira falando. Eu separei aqui um trechinho dele comentando para vocês ouvirem, olha só. Então, nosso chanceler para poder falar hoje. Vai ter que esperar. Vai ter que esperar, a gente está no Palácio do Itamaraty. Vamos ouvir. Deixa eu botar aqui no... senão fica rápido demais. Vamos lá. Anunciou ontem à noite sua decisão de aplicar tarifas de 25% contra produtos brasileiros como resultado da investigação da Seção 301 sobre o Brasil. As investigações da Seção 301 são procedimentos unilaterais do governo dos Estados Unidos e não há justificativa para a adoção de tarifas contra os produtos brasileiros. Desde março de 2025... Mentira, né? Acabei de mostrar as justificativas que eles deram, mas tudo bem. Primeira mentira número 1, não há justificativa. Eles deram justificativas. Inclusive, uma delas é a censura que o Alexandre de Moraes e outros ministros fizeram à plataforma digitais americanas. Não vai comentar, óbvio. O governo brasileiro manteve mais de 30 reuniões presenciais, virtuais ou por telefone. Aí que eu acho engraçado, né? Ele fala 30 reuniões virtuais, presenciais ou por telefone, ou seja, ele ligou para o cara para marcar a reunião. Já foi uma reunião? É isso? É a reunião para marcar a reunião? Enfim. A reunião que seria a mais promissora, que foi quando eles foram lá, não conseguiram resolver nada. Disseram que ia ter uma outra reunião em 30 dias e ninguém nunca ficou sabendo dessa outra reunião, enfim. Sabe o que me mostra que esse governo é um amadorismo tremendo? Óbvio que aqui não é só amadorismo, aqui também tem uma má vontade junta. Aí você imagina a catástrofe. Você junta amadorismo com má vontade, o que dá? O que dá é isso aí que a gente está vendo. Você toma a taxa porque você não teve vontade real de mudar a situação. Olha aqui. Nos níveis presidencial, ministerial e técnico com autoridades norte-americanas. Somente com Jameson Greer e com Marco Rubio foram realizados 11 contatos, incluindo as reuniões entre os presidentes. O Brasil está, portanto, negociando com os Estados Unidos desde antes do tarifaço original, anunciado em 2 de abril de 2025. Nesse próprio dia 2 de abril, antes do anúncio das tarifas, eu mantive uma chamada telefônica com o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer. Naquele momento, o Brasil foi tarifado em 10%, o menor nível de tarifas aplicado pelos Estados Unidos a qualquer país. Ele ligou e aí já contou uma daquelas 30 reuniões que ele falou que teve. É muita desculpa, cara. Sério, dá tristeza, porque muita gente vai sofrer com essa irresponsabilidade que eles estão fazendo, que não tem culpa. Sabe, aí nem eu quero botar nas costas do Flávio. Cara, o Flávio não é do governo. O Flávio tem responsabilidade nenhuma de negociar isso. Foi lá negociar. Foi depois em Washington para fazer, né, o que o Marco Rubio mesmo tinha falado, que era a contra-argumentação, ou seja, fez tudo o que ele podia, mais do que ele deveria, porque ele não tinha responsabilidade nenhuma por isso, colocou a candidatura dele em risco, porque pega mal, ele foi lá e aí agora os Estados Unidos taxou. Ele sabia que se os Estados Unidos taxasse, isso iria ser ruim para ele, isso iria voltar contra ele, que a mídia ia usar isso contra ele, o governo ia usar contra ele, como já estão fazendo, tá? Mas o cara botou o Brasil acima de tudo. Não, vamos tentar, pô. Porque se não tivesse as tarifas, o que o governo ia dizer? Que foi o Flávio? Não, ia dizer que foi as 30 reuniões que eu tive, porque eu liguei, porque teve... enfim, eles iam falar isso. Agora não, agora porque
Não conseguiram, aí estão querendo botar a culpa no Flávio ainda, né? Mas vamos lá. Tem uma parte aqui que é a parte mais interessante que eu quero que vocês escutem. Após a carta do presidente Trump ao presidente Lula, de 9 de julho de 2025, as tarifas foram elevadas a 50% por expressa motivação política em tentativa de interferência no poder judiciário brasileiro. Então, aí ele fala que é para coagir o judiciário brasileiro. Ó, presta atenção que ele vai falar. Foi justamente nessa carta em que o presidente Trump ameaçou o Brasil com tarifas de 50%, caso o processo contra o ex-presidente da República não fosse imediatamente interrompido. Foi nesta carta que foi dada a instrução ao representante de comércio dos Estados Unidos para que iniciasse a investigação sobre a seção 310 contra o Brasil. 301, errou, mas enfim. Veja como eles entendem, eles não são tão idiotas assim, eles entendem o que está acontecendo, eles fingem demência. Ora, se os Estados Unidos falou, ó, está tendo um processo político, tá? Vocês estão perseguindo, através do judiciário, um opositor político. Eu não vou querer comercializar com quem está fazendo isso, ainda mais dentro do quintal, né? Dentro das Américas. Então, o que o Trump tentou fazer ali era fazer para o Brasil o seguinte, ó, ou vocês viram uma democracia de novo, ou não faz sentido ficar comercializando com vocês. Não vou ficar jogando dinheiro por um regime ditatorial, vou dar dinheiro dos americanos para um regime ditatorial, não faz sentido. Não faz sentido. Essa carta foi ignorada. A primeira vez em muito tempo que alguém do governo Lula comenta a carta falando o que estava na carta, ou seja, ali ele colocou bem claro o problema, um dos problemas que o Trump falou para botar as tarifas era por causa da injustiça, da perseguição jurídica que estavam fazendo contra o Jair Bolsonaro. E fizeram, e o Jair Bolsonaro foi injustamente condenado. Então, o que eles esperavam? O que eles esperavam que ia acontecer? Aí entra outra questão. O Trump é muito esperto, ele sabia que aquelas tarifas iam ser derrubadas, e aí ele começou a investigação 301, porque você entra num circuito diferente. Uma coisa é uma decisão, um decreto presidencial, uma ordem executiva, né, que é como eles chamam lá. Uma coisa é uma ordem executiva do Trump. Outra coisa é você ter um relatório técnico do representante do comércio americano te falando, não, olha, eu proponho a 25% de tarifa. Ou seja, nem foi os 50% que o Trump tinha colocado. E aí o Trump vai lá e coloca. Porque a Suprema Corte Americana derrubou aquelas tarifas desse momento aí que ele está comentando, falando que o Trump não tinha autorização para unilateralmente botar essa tarifa. Mas agora é diferente. Agora, para derrubar essa tarifa de agora é muito mais difícil. Vamos lá. Este texto encontra-se na carta que foi enviada ao presidente Lula pela mídia naquele mesmo dia. Desde o primeiro momento, o presidente Lula buscou o diálogo e enfatizou sua disposição de negociar qualquer tema. Nesse sentido, as declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Esse é interessante, né? Inaceitáveis e ofensivas ao governo brasileiro e ao povo brasileiro. O povo brasileiro? Ele falou do povo brasileiro? Ou ele defendeu o povo brasileiro do governo brasileiro? É muito diferente. Ele fala, essas políticas do Lula, elas são ruins, tanto para os americanos quanto para os brasileiros. É isso que o Marco Rubio falou. Então, é mais uma mentira do Mauro Vieira. Mas agora vai vir a melhor parte, olha só. Rubio ataca, de forma grosseira e arrogante, o chefe de Estado de um país amigo.
Ele está dizendo o seguinte: o Marco Rubio atacou de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Ora, mas, ô Mauro Vieira, eu não vi você reclamando do Lula quando ele disse que o Marco Rubio odiava o Brasil. Eu não vi você reclamando do Lula quando ele estava fazendo piadinha com o Donald Trump, quando ele estava ofendendo e falando com grosseria, de modo grosseiro, com o chefe de Estado de um país amigo, que é os Estados Unidos. Eu não vi nenhuma nota do Itamaraty, né, repreendendo, falando que quer manter uma boa relação com os Estados Unidos, nada. O Lula está o tempo inteiro, principalmente nos últimos meses, depois que acabou a química, né, ele vem falando, cara, quase todo dia, praticamente toda semana, dando pancada no Donald Trump e dando pancada no Marco Rubio. Aí não é grosseria, né? Aí não é ataque, aí não é chefe de Estado de um país amigo, nada. Agora, quando o Marco Rubio fala que a tarifa é culpa do Lula, aí é um ataque, é uma grosseria? Que história é essa? Não faz o menor. Qual foi o adjetivo que ele usou contra o Lula? E o Lula falando da dentadura do Trump. Sabe, é ridículo, é ridículo. O Mauro Vieira, a missão dele, nesse comunicado de hoje, foi apagar um incêndio com gasolina. Eles estão fazendo isso de propósito, eles estão se colocando como alguém que vai ficar contra, vai se distanciar do governo americano. Estão fazendo isso de propósito, não tem a menor dúvida. Vamos lá. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações. Aí olha só. Cito como exemplo demandas de abertura total, irrestrita e exclusiva aos Estados Unidos de setores inteiros da economia brasileira, sem qualquer contrapartida para os produtos brasileiros. Em outras palavras, exigiam a capitulação. Não custa reiterar que os Estados Unidos acumularam 424 bilhões. Bem, aqui era a parte que eu queria, o resto já não é tão importante. Você vê o seguinte, ele fala de uma questão, mas ele também fala de maneira genérica, a gente não sabe do que ele está falando. Se eu fosse chutar, aqui é um chute, tá? Não tenho informações de bastidor, mas pelo que eu já sei, eu chutaria que eles devem ter pedido as terras raras de maneira... Perdão. Eu chutaria que eles pediram as terras raras de maneira exclusiva do Brasil. Por quê? Porque eles estão preocupados com a China. Tá? Os Estados Unidos estão preocupados com a China. Os Estados Unidos não quer que a China roube a autonomia sobre terras raras dos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos não conseguem sozinho suprir a necessidade de terras raras. Então o Brasil seria estratégico nisso daí. Um acordo desse, cara, você poderia pedir muita coisa para os Estados Unidos. Então não faz o menor sentido essa fala dele. O que para mim está muito claro eles já tinham se comprometido com a China. E aí, muitas das coisas que os Estados Unidos pediram, eles sabiam que não ia pegar bem com a China, e por isso eles negaram. E por isso eles fizeram todo esse corpo mole, porque toda essa historinha aqui do Mauro Vieira, ela pode parecer muito bonitinha, mas ontem mesmo, ele reclamou para a CNN, para interlocutores da velha mídia, de falta de empenho por parte do Brasil. Quando o Jameson Greer, né, que é o representante aí do escritório do comércio americano, quando ele
falou na Fox Business semana passada sobre esse assunto, ele disse o quê? Olha, há uma falta de ambição do Brasil, como teve dos outros países nessa negociação. Resumindo, má vontade, falta de empenho aqui, que ele falou agora de novo, má vontade. O Brasil foi negociar de má vontade, não querendo muito. Deixa vir a tarifa, deixa o país sangrar, vamos rifar o país. A gente consegue uma narrativa eleitoral para colocar nas costas do Flávio e a gente ainda tem uma desculpa para diminuir a relação comercial com os Estados Unidos e aumentar, basicamente, ficar quase que exclusivo com a China. Porque você pensa o seguinte, os caras fecharam a carne na União Europeia, o Brasil conseguiu esse feito, perder a União Europeia na exportação de carne, eles conseguiram mais taxas ainda pela China, né, 5%, 55%, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, China aplica tarifa de 55% sobre parte da carne brasileira e o governo Lula prioriza negociação diplomática. Ninguém fala disso. A mídia não fala disso, o governo não fala disso, o Mauro Vieira não falou disso. Por quê? Porque tá tudo certo, é o companheiro Xi, né? Tá aí, ó, o companheiro Xi. Aí pode meter a faca e girar, né? Se o governo Lula tivesse preocupado em fazer bons acordos, não tinha tomado o calote da Venezuela, não tinha tomado o calote de Cuba, que até hoje não pagaram nada. Então, o problema está muito claro. Não é que os Estados Unidos estava pedindo coisas absurdas, não, é porque o governo Lula tem outros comprometimentos. E eles querem uma desculpa para se descolar dos Estados Unidos e cair no colo da China. E, infelizmente, agora o Lula vai usar isso como desculpa. Cara, é muito importante, muito, muito importante que a gente não tenha mais 4 anos de PT. Eu me preocupo muito com isso. E daí que vem aqui o nosso trabalho de conscientizar as pessoas, despertar as pessoas, porque não dá. Não dá. A gente precisa levar a informação. Pelo menos questione as pessoas sobre o que está acontecendo. Sabe, você que está me ouvindo, você que já tem toda a informação aí, você já é muito esclarecido, eu sei que vocês são, né? Pelo menos vamos questionar as pessoas que estão ao nosso redor, para fazer elas começarem a pensar. Fala aí do calote de Cuba, fala do calote da Venezuela, fala que a União Europeia fechou a carne para o Brasil, fala que a China botou 55%, e ali não tem nenhum motivo, tá? A não ser proteger o mercado chinês. É esse motivo. Não tem mais nenhum motivo, é unilateral também. Eles nem se deram o trabalho de fazer relatório, não dá motivo nenhum, que nem os Estados Unidos fez. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Tá muito claro, né?